tá gravando, então a gente vai falando sobre... então é o seguinte, sobre o VS Code. Que é legal você ter perguntado, que é bom que a gente até deixe registrado agora também. Então, por padrão, o VS Code vai ser... ele é como se fosse, comentou, né, como se fosse um editor de texto, né, que ele abre todos os projetos, as pastas. Então ele vai abrir o diretório que a gente selecionar, basicamente, né. Então aqui, por exemplo, se a gente for aqui abrir ele aqui inicialmente, ele vai estar os projetos que você já abriu, basicamente, né? Tipo, esse projeto aqui é que a gente está mexendo, né? Por exemplo, o outro projeto que a gente testou, o projeto 2 e tal. O outro projeto que a gente criou também, na aula passada, lembra? Então esses projetos são abertos agora, né? Que ficou recente. Aí você pode ou abrir, ou criar um novo arquivo e abrir da diretório atual, mas assim, a gente tem que selecionar o diretório, ou como a gente também já viu, né? De abrir aqui, ele vai abrir aquele buscador. E aí aqui, né, aí você vê certinho em qual local pelo terminal, você abriu o seu projeto, né? Por exemplo, no caso do projeto passado, a gente abriu aqui o projeto 2, né, por exemplo, né? Foi o que criou. Então, mesmo que eu não tivesse aberto diretamente pelo terminal, eu poderia ter aberto por aqui. Aí, uma vez abrindo aqui, ele vai ficar sempre nos recentes também, né? Então, você abrindo o VS Code de novo, aí se quiser tentar aí alguma coisa, se você sabe qual que é o diretório seu aí, qualquer coisa você me fala, que aí... Você não viu? Não. Bom, né? Ah, não, beleza. Não, tranquilo. Então, aí eu vou indicar a vocês, no caso, até tem como vocês tentarem configurar para abrir o emulador de Android, mas assim, não é o caso agora, eu acho, né? Acho que o caso é a gente... Aqui eu tô abrindo porque meio que pela prática, assim, mas assim, vamos tentar trabalhar pelo... A gente vai ver certinho, mas assim, com o yarn start, a gente starta o projeto, como se a gente fez no React, né? Pum, starta o projeto. Aí ele também vai ficar na porta, né, no localhost, por exemplo, né? Então aqui, e aí tem uns comandos, por exemplo, se eu apertar o W, ele já vai abrir a web, né? Por exemplo. Ou se eu colocasse yarn web, ele também abriria. Então se eu pôr o web, a W aqui, ele vai compilar, e aí vai fazer basicamente, praticamente a mesma coisa que é o React, basicamente, né? Então aqui, ó, ele abriu já, mesma coisa do React, tá vendo? Então a estrutura é a mesma, assim, acaba que pelo Expo ele tem algumas bibliotecas a mais, né? Porque ele também suporta o lance do React Native e tal, mas a ideia é a mesma, assim. Mas aí, como a gente falou, né, tipo, estruturalmente, a gente, né, tipo, aprendendo no React Native, no Expo a gente já vai ter vantagem de já por padrão já entender o React, né, e também a parte um pouco do mobile, né, então... mas depois você me avisa aí, Clayton, que se... Tipo assim, se você abrir o seu projeto, então, vocês vão me avisando. E o anterior também, você comentou que estava baixando aí também, né, depois qualquer coisa vocês vão me avisando. Pode ser? Aí eu vou esperar enviar um pouquinho, mas... deve estar entrando também, depois a gente dá uma... Oi. Isso, Node.js. Deixa eu até abrir aqui o projetinho, que a gente dá uma recapitulada. É isso mesmo. Então, deixa eu abrir aqui, ó. Isso que eu tinha mandado, né, aqui, ó. Você vai instalar esse projetinho, que é não, o projetinho não, o projeto Node, basicamente, que é toda a base do Node, né. E aí ele tem os comandos aqui pelo terminal, né, vocês viram, pra executar. Daí vocês vão me avisando. Peraí, isso aqui não tá certo. Abriu no VS Code? Isso. Exatamente. É isso. É que você abriu provavelmente esse aqui, né? Que é tipo o projetinho base do React, né? Que é o Git Ignore, Package.json, esses projetinhos iniciais, né? Exatamente. Aí, assim, sempre que a gente fala de projeto agora, na verdade, acaba que, né, tipo, a estrutura geralmente é em torno de uma pasta, assim, né, nesse sentido, né? Então, todo o ambiente desse projeto é gerenciado pelo Node justamente pelas dependências que a gente viu, né? E todas, inclusive os scripts, né, pra gente, né, tipo, enfim, executar o projeto, tudo vai ser centralizado aqui, né, tipo, do package.json. E aí, em tese,
né, que com essas libs que a gente usa no package.json pelo Node, o Node, né, assim como no React, consegue já tipo, fazer toda a configuração para a gente abrir a página aqui, já configurar, né, tudo é por trás das libs que a gente adicionou, né, pelo package.json que a gente instala no Node Modules. Então, então é isso. Aí é o seguinte. Hoje a gente fez esse projeto do React, né? Então é até legal, né, pra gente entender o que é um projeto, né, como é que a gente inicializa ele. Até pra gente startar. A gente viu, né, na aula passada, mas assim, aí a ideia agora, eu acho. Deixa eu pensar. Eu acho que aí a gente já pode começar a entrar, porque assim, né, aqui como a gente viu, né, eu queria mais mostrar isso pra vocês, na verdade, né. Quando a gente inicializa um projeto hoje, é isso que a gente tem, né, tipo assim, no React ou no React Native no React Native também é exatamente a mesma coisa, vai ter uma página inicial lá, tal, e aí em tese toda a configuração do projeto é feito por nós programadores. Mas é isso que eu sinto um pouco de falta de que tenha na parte até de aprendizado, na parte da comunidade em si, tipo, de estrutura de projeto, mas que a pessoa consiga já inicializar, já começou uma certa estrutura, basicamente, porque isso, assim, conforme a gente começa a ter um pouco de noção de fazer um projeto ou outro, a gente começa talvez a achar um outro template para que talvez já configure alguma coisa que você já queira, mas muitas vezes vai ser diferente, então tipo, é muito difícil, assim, então mais ou menos essa estruturazinha de projeto que eu meio que criei aqui, né, que me montei aqui, assim, eu já vi alguns projetos usando as coisas similares, questão de divisão, que não tem muito como mudar, na verdade, por exemplo, né? Então, por exemplo, a gente vai meio que passar por tudo aqui, né? Cada um dos pontos aqui, né? Mas assim, vamos por parte. Então, por favor, pode falar. Sim, sim. O VS, tá, isso sim, porque o Node está instalando aí, né? Ele vai precisar, né? Não acho que vai precisar configurar essas coisas. Não, fechou. Vamos interrompendo mesmo, assim, pra vocês irem. Pra vocês terem o projetinho. O projetinho não, a configuração do ambiente de vocês aí também. Aí o seguinte. Tá. Eu vou fazer o seguinte aqui, na verdade, antes de eu começar a falar agora do projeto, mas assim, vamos fazer o seguinte, eu vou abrir também o projeto aqui do. Na verdade acho que é mais fácil. Eu vou filmar, deixa eu estar filmando, né? Mas assim, como que eu. Porque esse projeto eu fiz aqui, né? Por exemplo. Então, no meu computador aqui, né? E aí eu subi pro GitHub aqui, né? Tipo um projetinho, certo? Então aí eu vou tentar mostrar esse processo também de como vocês baixarem para a máquina de vocês. Então, por exemplo, vocês já instalaram o React e ele já montou o projeto para vocês. Agora eu vou mostrar também um pouco para vocês. Isso não, vocês têm que já, né, a gente vai vendo aos poucos. Caso você tenha dificuldade também a gente vai vendo. Mas assim, pelo Git, como é que a gente configura? Então deixa eu até achar um outro projeto aqui para vocês instalarem o Git. Deixa eu achar em português, né? Instalando o Git, tá. Aqui deve ter. Tá Windows, Mac, Windows. Tá aqui então. Tá, aqui tem também então. Porque assim, a gente vai precisar de alguns. Não são muitos, mas a gente vai ter que ter alguns projetos básicos no computador aí, né? Tipo, que basicamente vai usar pra gente baixar muitas outras coisas, né? Então o Node é pra gente, né? Todo ambiente, né? JavaScript, Node.js é pela biblioteca do Node. Toda a parte de Git, inclusive pelo GitHub, né, que a gente consegue baixar os projetos, inclusive projetos até, né, tipo, né, que a gente vai ver aqui, a gente vai fazer pelo Git. Aí também é um outro projeto que vocês precisam instalar. Então eu vou deixar aqui também, peraí, eu vou abrir aqui onde tem aqui o negócio da aula, que eu deixo lá na aula, nos históricos dos nossos encontros aqui, né. Esses links aqui. Então, peraí, na aula. Depois eu tenho que arrumar isso aqui, né? Mas na aula. Acho que é essa aula 24. Acho que a 23 foi a aula passada. Que foi dia 28/6. 14, 21.
Eu tenho que configurar isso aqui depois certinho, mas assim, eu vou ajustar certinho para a aula aqui, mas assim, então em tese, como instalar o Windows, né? E como instalar o Git aqui. Aí também se você, aí eu vou mandar no grupo também, né? Que aí vocês vão vendo, caso, por enquanto, né? Depois eu atualizo lá no, ah, lá no projeto. Porque aí com o vídeo, né, vocês também vão conseguir reproduzir a mesma coisa, né? Tipo, vocês instalam no Node, instalam no Git, mesmo que a gente não faça agora, eu faço, eu vou vendo com vocês. Você consegue recapitular isso depois, né? Tipo, pra fazer. Então, que é o que vocês vão ter que fazer também para ter esse mesmo template na máquina de vocês, né? Que eu estou mostrando aqui para vocês, estou executando, mas aí como é que vocês vão instalar isso vai ser o que eu vou mostrar agora, basicamente. Então, pelo Git, né? Vocês vão ter instalado o Git. E aí o Git, assim como esse, o Node, né? O NPM, ele também é um pacote de linha de comando. Então, em cima dele a gente consegue baixar os pacotes, logar e tudo mais. Tipo assim, logar, por exemplo, pelo GitHub, enfim, se autenticar, né, basicamente. Então, aqui, ó, se eu for aqui, ó, aí por padrão sempre vai ter o code, né? Se o código é público, a gente sempre pode baixar ele, basicamente, né? Então aqui, ó, esse é o meu projeto. Mas assim, isso aqui a gente pode ter, ó, os projetos mais, aqui, ó, do mundo aqui. Esse cara criou esse projeto aqui, um demo de Expo, por exemplo. Então, todos os projetos, só quero mostrar pra vocês que a base é a mesma. Assim, né? Esse cara que fez um projeto X, eu não sei nem que linguagem que é. A forma de baixar, né, é como se fosse realmente uma pasta, como essa pasta que a gente tem aqui, né, que ele tem o histórico pelo GitHub e a gente consegue baixar essa mesma referência. E aí, justamente pelo NPM, a gente consegue instalar todas as dependências. Vocês, inclusive, é interessante vocês repararem, ó, o Node Models não é incluído no próprio GitHub. Isso a gente vai ver um pouco quando a gente for o Git também, mas assim, pelo GitHub a gente consegue criar uma referência dos projetos que a gente tem na nossa máquina. Mas provavelmente a gente não quer instalar todos eles, né? Porque, por exemplo, um projeto só aqui, o projeto por si só é pequeno, né? Que a gente, ou do React, ou esse que a gente está fazendo agora. O que tem toda a parte mais pesada de dependências é justamente o Node Models, né? Que ele, como a gente viu no curso passado, ele que carrega todos os códigos de todos os pacotes que a gente está usando no projeto. Então, por exemplo, aqui a gente vê que até mais vocês percebem aqui, até o que tem uma transparência, ele não está em branco aqui, ele é justamente para indicar, e aqui, por exemplo, tem verde. Isso aqui já é tudo indicação do Git, por exemplo. Por exemplo, no source aqui, na screen, eu criei essa nova tela aqui, e ela não está referenciada no projeto. Então, isso a gente vai ver tudo, essa questão de modificação, como é que a gente manda a modificação, é tudo essa parte de Git. Eu vou deixar também um vídeo para vocês, né, tipo, talvez tenha uma parte mais teórica disso. Mas assim, então aqui pelo Git, né, inclusive pelo Git Ignore, que é inclusive o primeiro projeto que aparece aí, né, tá inclusive no React, né, é que a gente consegue ignorar pelo Git, dizer para ele não referenciar essa pasta, né? Então, por exemplo, imagina a gente baixa um projeto, cria um aplicativo aqui. Pum. A maior parte do projeto, vamos até aqui ver aqui, ó, localizar na pasta. Olha isso, não. Tá. Não é isso também. Oh, meu Deus. Eu mudei pra. Pode falar. É uma dependênciazinha que pediu para instalar? É tranquilo. Acho que aí, então, talvez tenha que instalar mesmo. Então, se tiver opção. Isso. Vai sempre ter que nesse início vai ter que ter algumas coisinhas aqui, né? Tipo, pra configurar, mas. É mais nesse início, depois a gente vai estar, né, com o projetinho configurado a gente consegue mexer. Pra usar a ferramenta pra usar, né? Mas é bem isso mesmo. Cara, mas do Linux, aqui no Linux, no Mac é a mesma coisa também, não tem muito. Tipo.
instala um pacote, dá problema. Não, sem, assim, a gente vai ver bastante. Por exemplo, é porque já tem. Aqui abre o prompt, né? Prática. Mas, mas tá mexendo aí ou travou? Ou tá instalando, tá instalando. Não, meu medo de. Não, o problema é quando dá algum erro, assim, alguma coisa que aí impede a instalação, aí dá problema. Mas se estiver rodando, estiver instalando, tá tudo bem, assim. É, não, fechou. Vamos me avisando então, conforme for instalando, você vai me avisando mesmo, pra gente ir acompanhando isso. E aí é até bom que quando a gente já instalou, que a gente começa, ajuda a gente a dar uma guiada, porque faz tempo que eu não mexo em Windows, assim, tipo, é, mexo. Ah, o dele. Mas é que ele falou que o dele vai instalar uma parada a mais, né? Esse tal do PowerShell aí, né? Mas vamos ver se. Vamos ver, então vamos cruzar os dedos aí. Que a gente fala que as paradas são exatas, muitas vezes não é nada muito exato, não. Tipo assim, você baixa numa máquina, funciona, na outra não funciona, sei lá por quê, sabe? Tipo, ah, mas aí, recapitulando aqui então, do que a gente falou sobre o Git, então algumas coisas não são referenciadas. Né? Então, o que a gente vê aqui, né, por exemplo, eu criei esse projeto, subi para o GitHub. A referência que ele tem é só do projeto em si. O Node Modules é só as dependências. É como se a gente, né, e aí conforme a gente instala né, baixa o projeto, a gente instala as dependências, que é meio que uma ferramenta comum. Né? A forma de instalação de dependências é comum, né, principalmente pelo NPM. Então, aqui, ó, eu vou mostrar para vocês como a gente. Então, aqui, por exemplo, eu vou deixar também aqui esses comandos nesse próprio projeto aqui para vocês. Mas assim, a gente copia aqui e a gente vai no terminal. Aí assim, né, aí vocês tinham perguntado na época a questão de abrir o terminal pelo VS Code ou pelo o terminal geral do computador. Se a gente não sabe o projeto que a gente está, né? Se a gente já tem o projeto, geralmente abre o projeto e aí beleza, VS Code, abre o terminal. Se a gente vai criar o projeto, nesse caso que eu quero mostrar para vocês, né? Que é instalar um novo projeto, né? Então a gente caminha pelo terminal mesmo, para a pasta que vocês desejam, né? Aqui e tal. Mcode. Aí em tese aqui eu gostaria de instalar. Então é git, que é o pacote que você precisa instalar. Clone, que aí eu também vou deixar certinho esses comandos básicos para vocês. Git clone, e aí o endereço do pacote. Aqui pelo GitHub a gente vê, o GitHub é o site comum, aí no meu usuário tem esse projeto. Então geralmente é sempre isso. Ai, claro. Desculpa. Não, boa. Vocês, me avisem isso mesmo porque eu não sei como é que, né, aparece, né. Mas aqui, ó, então aqui, ó, git clone, né, git clone, e aí aqui geralmente é sempre, né, o que a gente copiou daqui, que é justamente, basicamente, a referência do seu projeto, né. Pelo GitHub tem sempre, né, o usuário, qual que é o projeto desse usuário. Então, com esse link a gente consegue fazer o clone. Aí, se eu não me engano, é só adicionar espaço e aí colocar o nome do projeto que você deseja, tipo assim, sei lá, projeto 3, né? Ou, sei lá, app cópia, aqui vamos pôr. Clone, né? Clone, sei lá. Aí ele vai criar, tá vendo? Ele vai fazer o clone desse projeto dentro desse novo nome que você criou aqui. Então, por exemplo, se eu colocar aqui ls, ó, a gente vê que ele criou esse novo projeto que chama AppClone, por exemplo. Então aqui, ó, por exemplo, aí vamos fazer pelo VS Code agora. Então eu estava no outro projeto aqui, tá? Então eu entrei pelo VS Code. Deixa eu só deixar isso aqui também do Git, para depois não esquecer. Mas aqui, aí entrei no VS Code, arquivos, abrir, né? Abrir pasto, abrir projeto. Aí em tese eu tenho que achar esse AppClone, que a gente acabou de baixar aqui. E a gente vê ó, que baixou exatamente o mesmo projeto, né? É exatamente uma cópia desse projeto que estava aqui. É como se tivesse, né? Em termos é como se tiver, o GitHub é como se deixasse a gente baixar justamente essa mesma pasta, né? Com as dependências justamente que a gente deseja, né?
que a gente configura pelo Git. A única exceção a princípio é justamente não passar o node mobs, claro, né, que já é até configurado por padrão para o React ou React Native. Então aqui a gente vê, ó, esse projeto aqui, o AppClone, que eu já criei um outro projeto, e aí se eu vier aqui, ó, então isso que eu vou deixar para vocês nas instruções, oh, meu Deus, nas instruções aqui desse projeto geral, que eu vou deixar para vocês baixarem, né? Mas assim, aqui, ó, é para instalação. Então vocês vão fazer exatamente esse comando, que é o git clone, justamente o nome aqui que está aqui, né, basicamente. Então vocês vão executar esse comando. E aí, depois a gente, né, dá o cd, e aí, um pouquinho, né, nome, projeto, sei lá. Aí esse nome aqui é o que vocês vão configurar, né, o nome do projeto. Ele vai criar, então, o que esse comando vai fazer? Ele vai baixar pelo Git, ele consegue baixar todo esse pacote do GitHub e clonar para essa nova pasta aqui, certo? Aí depois é o cd, geralmente, aí do Windows a gente tem que ver qual é o comando, né? Mas talvez, não sei se é o cd ou não sei se é outro, mas aí você vai para a pasta do projeto, né? Ou né? Aqui entre parênteses, né? Não, aqui, né? Não, tá. Ou abrir. Oi, pode falar. Não, então, é isso que não ficou claro, né? Mas é bom ser perguntado que é uma dúvida boa mesmo. Aqui, ó, no terminal, eu tinha entrado aqui, né? Eu tinha ido, ó, CD, documentos, mais um code. Eu fui para a pasta mãe, né? Tipo assim, para a pasta que eu desejo criar essa pasta, né? Então, por exemplo, aqui na mais o code, aqui geralmente o que eu indico, assim, que eu sempre fiz, assim, pô, cria uma pasta projetos, uma pasta comum, assim, né, pasta dev, uma pasta que você só identifique como uma pasta comum que você vai instalar, né, para ajudar você a localizar. Aqui no caso, eu estou colocando sempre mais um code, né, dos projetos que a gente está mexendo aqui. Aí aqui, dentro da mais um code, né, já tinha os projetos, aí eu rodando esse comando, aí sim ele vai criar, né, e foi o que ele fez, né, ele criou um novo projeto aqui dentro. Pode falar. Essa daqui que eu tô mexendo? Isso no Windows é preto. É que é o terminal, né? É o terminal. Aí no Windows, aí o Cleiton me ajuda aí. O Cleiton, pela linha de comando. Isso. Aí conseguiu, deu certo. No Windows é o mesmo comando, CD, né? CD é pra navegar, exatamente, né? Tá, eu tava na dúvida. Alguns outros não são, mas o CD é, então. Se, vocês veem que o que eu mais uso aqui é o CD mesmo, né? E o LS. O LS, não sei se o Windows é o mesmo, porque ele só mostra aqui onde você tá, né? Tipo, geralmente pelo comando ele mostra que o capaz aqui, né? Aí aqui a pasta tá aqui, o comando, aí ele lista o que tem na pasta, né? Tira dúvida aí pra nós.
Porque eu sei que algumas coisas são diferentes, mas não lembro quais, assim, não sei quais. É, não reconhece, né? Ah, tá. Então deve ser equivalente ls. Eu não sei. Deixa eu ver. Aqui, ó. Eita, o que é isso aqui? Aí não vai. Vou deixar por causa de um adblock aí, de ferrar aí. Então é o dir, ó. Pelo jeito talvez seja o dir. Talvez esse teste o dir. D-I-R, dir. Que aí parece que ele lista. Dir. Assim. Aí se ele mostrar o que tem dentro, em tese é isso. Ah, não, mas aqui se eu colocar ls, ele também mostra, ó, aqui, acho que é desse jeito, né? Que aqui ele, acho que ele mostra mais detalhes e tal. Mas é isso, é a mesma coisa então, beleza. Daí a gente. Assim, o que eu vou usar basicamente é isso. Assim, de resto é comando de Git, né? Mas assim, no geral é isso. Aí aqui então, né? Então só recapitulando aqui. Então a gente fez o git clone e criou nessa pasta que a gente criou aqui, né? Por exemplo, o nome do projeto. A gente vai para o projeto, né, justamente no CD aqui não, né, como vocês têm aí também, vai para a pasta do projeto, e aí, ou, aqui eu coloquei o WoW, né, tudo que é o WoW aqui, dá para fazer exatamente isso, ou o VS Code. Então, por exemplo, eu abrir o VS Code aqui pelo app clone, aí o que a gente faria para executar, né, vamos abrir o terminal, por exemplo. Se aqui, ó, no terminal, aí vamos supor, a gente sabe que para abrir o projeto é yarn start, aí vamos ver, ó, não vai rodar. Tá vendo? Ele não acha, ele até sugere o que a gente deve fazer, né, basicamente. Porque assim, a gente baixa o projeto, a gente vê que não tem o Node Models aqui ainda, né? Então é justamente para vocês visualizarem que, assim, né, o que ele, a referência que tem ali no GitHub, não, como a gente viu, não tem o Node Models, justamente porque é uma pasta muito grande, né? Tipo assim, não tem sentido. E a gente consegue baixar novamente, justamente na instalação. Então, Node Models são módulos que a gente baixa sempre na instalação. E aí, justamente, instalou um projeto a primeira vez, o que a gente faz é o yarn install, né? Ou o npm install. Aqui eu coloquei npm install, no caso de vocês pelo Node, também seria equivalente. Mas depois, se começar a ter algum problema, a gente vê de talvez usar o yarn, porque o yarn, algumas coisas, ele é mais otimizado, assim, então. Mas aqui, ó, vocês veem aqui, ó, que com o npm install ou o yarn install, ele vai instalar as dependências, ó. Aqui, ó, já está instalando, o Node Models aqui, ó. Tá baixando os projetos e instalando aqui. Ele faz justamente essa configuração, né? Pelo package.json. Ele vai identificar os projetos que tem que baixar. Aqui no caso é do projeto que ele já, tá, né, já tem uma configuraçãozinha com mais algumas coisas, mais alguns projetos, então demorou aqui ó, 21 segundos. Lá, baixou, pum, baixou todas as dependências. Aí agora sim, com o yarn start, aí ele executaria o projeto. Então assim, essa estruturazinha de Git, né, baixar um projeto, Git clone, né? Configurar ele, né, no sentido de instalar as dependências, que geralmente é yarn install ou npm install, né, que é justamente o que eu quero deixar aqui para vocês, né. E aí depois, em tese, você, né, npm start, que é, aí você já está com o projeto configurado, basicamente, né. Então, em tese, aqui, né, ele já abriu aqui, mas vamos ver se eu abrir pelo web. Eu estou com medo só porque como eu estou com dois projetos com o mesmo nome, talvez comece a dar problema para mim aqui, mas aqui, ó, vamos ver. Aqui o problema meu é que como estou com o mesmo nome o projeto, talvez ele comece a dar problema de questão de identificação, né? Por exemplo, tá com, aqui eu acho que ele... Tá, e depois eu vou ver certinho também para vocês, para como a gente já nesse Git clone também muda o nome, né? Que tá justamente com o nome padrão do projeto, né? Tipo assim, a gente colocou o nome app clone, deixa eu ver se eu mudar aqui ele já muda. Não sei se ele vai mudar, né? Teria que mudar tudo que são as dependências aqui, né? Isso eu vou tentar deixar melhor configurado, né? Mas assim, aí tudo que é dependência aqui, né? Tudo que tem exatamente o mesmo nome do projeto lá no GitHub, a gente teria que mudar. E aí,
No caso de vocês não mudaria muita coisa, porque vocês abririam esse mesmo nome aqui, né? Depois daria para mudar também. Mas aí, em tese, foi isso, assim, né? Vocês perceberam aí, né? Então, para ter essa mesma configuração que está aqui, né? Minha, desse projeto, que a gente vai tentar trabalhar e mostrar para vocês, a forma de instalar é justamente esses passos aqui. Então, eu vou deixar para vocês. Eu vou subir já, eu deixo o link se vocês quiserem tentar ir fazendo, alguma coisa assim, aí a gente já tira dúvida, né? Ao longo do tempo que vocês estão vendo. Então, ó, e aí justamente aqui, aos poucos a gente vai vendo, né? Mas assim, aí aqui. Não, não, mas é bom que agora também com a parte, né, da referência aqui, vocês vão ter a referência em texto, e aí se quiserem voltar aqui para também acompanhar, né, cada passo, dá para vocês verem também, né? Mas em tese seriam esses comandos aqui. E aí também para vocês verem, esse aqui também eu vou passar também, eu tô para passar, mas não sei bem a melhor parte, mas agora bem, a gente já está bem na parte que a gente vai usar bastante, que são em tese os comandos, e em tese a base do Git, de como a gente utiliza de fato. Mas, por exemplo, é só para vocês irem vendo, mas não se preocupem tanto agora, que depois eu vou mostrar mais em detalhe. Mas assim, geralmente a gente, aqui ó, o que ele me mostra aqui nessa linha de comando aqui do lado, ó, são 5 alterações. Ele me identifica que do projeto que eu tenho, na referência aqui do Git, do projeto que tem lá, que aí o Git, assim, né, a gente está vendo só como é que ele armazena, mas ele é bem poderoso no sentido de, o princípio dele justamente é para gerenciamento de, como chama? De repositório, como é que é o termo mesmo? Um sistema de controle de versão. Então, assim, muito. Assim, você ter um código aqui, né, desse código, hoje é uma coisa. Você ter esse código que ao longo de um ano, tudo que a gente vai modificar, aí que as coisas ficam complexas, né? Assim, de tudo que eu modifico, a outra pessoa modifica, e quais são as alterações que a gente está fazendo a esse documento. Então, o Git é a ferramenta principal para esse controle de versão, né, que é chamado, que é justamente como que a gente vê. Então, por exemplo, se a gente inicializa o projeto, em tese, cada modificação que a gente faz depois, cada linha aqui, ó, cada espaço que eu faço, ele vai traquear aqui, ó, como uma modificação. Pum, ele vai mostrar justamente o que eu estou alterando. E em tese, a ideia, que aí a gente vai começar a ver também ao longo do Git, eu vou deixar depois do vídeo, mas assim, é que a gente sempre vê as modificações. Então, aqui, ele está modificando, aqui, justamente, ele mostra que o que eu fiz foi apagar essa primeira linha e introduzir esse novo texto aqui nas discussões de texto. E eu criei essa nova tela aqui. Depois eu não vou subir isso agora, mas assim, aí o que acontece? Para cada alteração, que está em tese aberta aqui, né, porque se eu baixar esse projeto de novo, essas alterações são locais, né? Então, tipo assim, a referência que eu tenho aqui do projeto, conforme eu alterei ele depois, inclusive conforme vocês alterarem também, vocês vão ver que vai ficar com essas partes coloridas, é justamente o que está local. Se você baixar de novo o projeto, eu mudei o nome, né, sei lá, criei uma tela nova, mudei alguma cor, ou mudei o próprio nome do projeto. Qualquer modificação que você faça é alteração local, né? Eu mesmo posso chegar aqui, como a gente estava fazendo aqui, alterei o nome do projeto, é outro nome agora. Alterei aqui também, não quero mais essa fonte, sei lá. Qualquer alteração aqui já vai subindo, 7 arquivos. Então ele sempre traqueia tudo nesse projeto, quais são as alterações que foram feitas. Então aqui, ó, a gente vê que foram 7 arquivos alterados. Aqui no app.json eu mudei. Aí vocês viram, o que eu alterei, exatamente o que eu alterei aqui, ó. Adicionei dois caracteres aqui, ele mostra. E se a gente não quiser modificar isso de fato, a gente pode desfazer aqui, né? Descartar. Aí ele volta essas alterações locais. É como se fosse assim, a gente consegue salvar, né? Inclusive aqui, né, conforme eu fiz, eu salvei, né, o arquivo, né? Eu mudei aqui o fundo, salvei, tá salvo. Mas aí o Git consegue traquear como sendo uma alteração em algo que está diferente da referência, né, local aqui, no sentido do que está registrado no Git, né? Aqui também no app, isso aqui está local, mas não está registrado no Git. Então, a ideia, e eu vou tentar achar um vídeo que tenha esses termos melhores e mais com uma didática melhor nesse sentido do Git, mas assim, para cada alteração que a gente faz, aí a gente de fato tem que adicionar as alterações, no caso eu vou adicionar essa pasta aqui com essas alterações, aí eu vou lá, dou um git commit, aí aqui de fato, vou chamar o commit de update readme, sei lá. Aí aqui eu comitei, então para esse arquivo, aqui ó, as alterações que são preparadas, que eu chamo aqui, eu vou comitar. Eu estou fazendo pelo terminal, mas acho que dá para fazer até por aqui, hein? Eu vou fazer pelo terminal, que o interessante é que vocês conheçam também o mas
Então, deixa eu readme, aqui ó, ele mostra que ele só adicionou esse único arquivo, ó, git start. Então, ele adicionou esse único arquivo aqui, ó, que estava aqui, ó, um arquivo alterado. Aí se eu fizer agora, então aqui eu alterei, aí ele adicionou, ó, nos meus commits, na minha lista de commits, ó, eu criei o projeto aqui, sei lá, no dia 31 de maio, eu comecei a mexer nele, pá. Aqui no dia 22 eu configurei algumas coisas, e no dia 22 também terminei, e aqui hoje terminei outras coisas. Então as 4 alterações que eu fiz nesse projeto estão aqui. São 4 commits que eu fiz, as 4 alterações que eu fiz. Né? E aí, claro, tem bem mais alterações, tal, não foi só de um arquivo. E agora eu teria do readme. Então a tese está local. Aí se eu fizer o git push, aí ele sobe para o GitHub. Então você tem uma referência local do seu Git, e se tem algum commit que está local e não está lá, ele vai subir. Aí agora em tese, ó, para vocês verem, aqui ó, não tem aquele texto que eu acabei de adicionar, né? Aí se eu atualizar a página aqui agora, aí ele já tem, né? A parte de instalação. Meu Deus, não ficou com... Peraí, eu tenho que alterar de novo. Ó, ele já veio a alteração de novo, mas assim... tá vendo que ele não quebrou a linha aqui, né? Ele comeu as linhas, então acho que tem que pôr o espacinho aqui, eu acho que é o... Então, vou chegar aqui de novo rapidão, só pra não também... Tem que pôr esse passo aqui, ó. Que aí ele não quebra a linha. Então, aqui, ó. Aí se eu fizer exatamente mais... Então, modifiquei, ele vai mostrar de novo, ó. Então, isso aqui é um trabalho de todo dia, assim, né? Sempre vai ter alteração e esse fluxo é sempre contínuo, assim. Então, alterei coisa, né? Subi um negócio que tá errado. Acontece todo dia. Tá errado, não era o que eu esperava, né? As linhas. Pum, subi errado, então, de novo. Tem que alterar de novo, ele mostra aqui o que foi alterado. Vou adicionar aqui no commit, né? Adicionar as modificações. E vou fazer o commit, eu posso fazer com o mesmo nome de novo, ó. readme 2, sei lá. Pum. Dou um git push. Então, ele dá a opção de te mostrar desde o dia zero o que cada coisa foi alterada em qual dia, assim. Então, aqui exatamente, a função é justamente o histórico, assim. Então, por exemplo, para cada commit, ó, vamos ver do dia zero. O dia zero eu tinha essa pasta aqui, ó. Inclusive, agora ele já mostra bem mais legal aqui. Quando eu instalei o projeto, só para vocês verem essa questão do histórico, ele só tinha o app aqui, esse arquivo, né? Então aqui ele mostra como são os arquivos aqui, né? No VS Code também, né? Então ele só tinha essa pastazinha aqui. Ele não tinha nem a pasta source, por exemplo, né? Eu criei depois. Ele tinha a pasta assets e tinha o package.json aqui inicial, que é justamente esse commit, inclusive é o commit que o próprio Expo já faz, assim. Então é o app na sua instalação zerada, né? Sem nenhuma modificação. Aí beleza, no segundo commit, estou vendo aqui, vindo aqui cadê o outro? Então aqui vindo nos commits, então aqui ó, o professor onde eu cliquei também, né? Aqui, né, então tem várias coisas, depois a gente vai descobrir mais, tem o lance de brands, tem o lance mas assim, a gente vê aqui, ó, a última modificação aqui, ó, foi esse update readme 2, um minuto atrás, e aí agora veio o histórico, 6 commits, então ó, no dia 31, a mesma coisa que a gente viu aqui, né, no histórico, ele tem aqui, mostra aqui no GitHub, então no dia 31, comitei, o dia inicial. Aí aqui, ó, no dia 22, aí aqui fiz mais algumas alterações, adicionei esse arquivo aqui, o verdinho aqui denota uma adição, né? Eu não modifiquei o projeto, criei esse arquivo, a configuração do slint, configurei o slint RC aqui, esses novos arquivos, tudo arquivo de configuração, né? Aí fui alterando algumas coisas, então cada alteração que foi feita é alterar, tipo assim, né? Cada linha, cada coisa que é adicionada, cada arquivo, cada parte do projeto que é criada, ele vai, tá vendo aqui depois, adicionei essas novas linhas aqui no readme, adicionei esse aqui também, esse novo texto, adicionei esse novo campus aqui, tá vendo? Esses novos campos, essas novas dependências do storybook. Então cada alteração, isso aqui, claro que pode parecer muito novidade, no sentido de incomum, né, essa arquiteturazinha aqui, mas assim, é muito comum, a gente vai ver cada vez mais assim, esse fluxo de alteração, né, tipo, geralmente é sempre deletado alguma coisa, adicionado alguma coisa, né, por exemplo. Então ele sempre mostra os históricos, e aí eu vou deixar depois uns links melhores que falem disso para vocês. Aí, enfim, aí geralmente vocês vão ver que ao longo, o que acontece no fim do dia, né, basicamente, assim, né, em resumo, né, que nós como desenvolvedores vamos modificar a parte do código, geralmente pelo Git que a gente vai ver as referências de alteração, e então vocês perguntaram, por exemplo,
de ter um projeto só ou vários projetos. Vocês poderiam ter exatamente um projeto com 4 pessoas com vocês mexendo, né? E aí cada pessoa, de fato, tem esse histórico geral que está aqui no GitHub, beleza. Né, vamos supor, cada um pode abrir o mesmo projeto, modificar as modificações que precisa, mas para, né, fazer para subir. Por exemplo, cada um comita, né, ou manda as suas modificações, e aí todo esse controle de gerenciamento de qual modificação que vai ser, né, como é que as coisas são juntadas, é tudo pelo GitHub, tudo pelo Git, né? Então é isso que a gente vai cada vez mais, aos poucos, tentar ir caminhando aqui também. Meu Deus, gente, tá com... Eu tenho um grilo enorme, já tava lá pra trás, agora veio tudo do meu lado, mas... Meu, eu tenho... Não, esses gafanhotos, tá ligado? Gigante. Deixei a janela aberta, falei, filha da mãe, mas não dá nada, né? Fica aí no canto dele. Eu não gosto de bicho, não. Assim, sei lá, o bicho mexe. Não, a minha esposa pega e não pega, tá ligado? Ela pega que pega e fala, não pega essas paradas, não. Aí às vezes, deixa ele aí no canto dele. Então, aí vai ser o fluxozinho, que é justamente... Eu vou deixar aqui pra vocês, que aí já... Mas assim, aí que já entra toda essa complexidade do... curso Git. Deve ter aqui alguma coisa... Tutorial melhor, né? Tutorial não, né? Mas assim, aí é tudo comando do Git, por exemplo. Aí isso aqui que fica complexo de mostrar... aqui o da Rafaela, depois eu vou tentar conferir se provavelmente é um vídeo, né, tipo, explica certinho. Então assim, se quiserem ver, eu posso passar o link para vocês, assim, o link depois para vocês aqui, vocês podem ver. O da Rafaela provavelmente é um vídeo bom, o da Rocket City também provavelmente é um vídeo bom. Esse cara também aqui, eu acho que eu já vi ele também. Mas assim, ele já vai explicando, mas só para vocês verem com mais calma também. Mas assim, o que acontece, em resumo, é o seguinte. O que a gente falou, né? Vamos supor, eu baixei o projeto, você baixou. Eu modifiquei uma tela X, a tela de perfil, você mexeu uma outra tela lá de login. As duas, aí começa a denotar uma modificação que é a seguinte. Vocês viram que eu modifiquei local e tive que dar o git push. Aí tem um conceito que é o que está local, né? Assim, as modificações que estão registradas só na sua máquina, que em tese o git, né? Eu posso fazer um commit, fiz o commit e ele estava só... Né? Então por exemplo, esse último commit aqui, readme 2, por exemplo, se eu não desse o git push, ele não estaria aqui nesse histórico. Ele estaria só na minha referência local aqui. Então, o que tem local eu subo pro remoto. E o contrário também, né? Então, por exemplo, se eu fiz essa modificação, né, e você já baixou esse código aqui, sei lá, meia hora atrás, que não tinha essa alteração, aí o que você faz é o seguinte, que eu posso fazer aqui também, ó, é o git pull. Então, o push é para mandar e o pull é para baixar. Então, o pull, aqui ele já mostra que está tudo up-to-date, está tudo atualizado, né? Se, né, vamos supor, se tivesse criado uma nova alteração aqui, né, tivesse um outro commit aqui que se subiu, né, então você também fez o git, commitou, fez o push. Ele tivesse aqui remoto, aí para você baixar ele, você teria que fazer o git pull, e aí ele traria essas modificações. Então é sempre esse fluxo de, assim, né, quais alterações eu tenho local, e pode trazer vários problemas nesse meio termo, viu? Porque assim, eu posso ter uma modificação local aqui, aí eu posso tentar subir uma modificação aqui, né? Por exemplo, que eu tenho aqui, mas já foi alterada no remoto. Então tem algumas, depois vocês entenderam essa parte do Git, tem algumas, que eu vou tentar traduzir aqui também, né? Mas assim, algumas metodologias de como trabalhar em grupo, ou no caso de mais um usuário, de um desenvolvedor, que aí ajuda a como evitar esses conflitos, porque aí tudo tem algumas ferramentas para justamente como juntar essa parte de código, essas modificações, né? Mas de início, assim, né, qual que é a referência que eu tenho, né, no remoto, né, e o que eu estou fazendo aqui que é diferente do que está comitado. Se eu adicionei alguma coisa, eu comito essa modificação, eu comito essa modificação e aí, né, comito a referência local, dou git push, ele sobe para a referência do servidor remoto, e aí fica visível para outras pessoas baixarem também, né, tipo assim, basicamente. Então a ideia é essa. Então essa que seria, assim,
acabou que foi extenso, mas assim, não tem muito como pular partes nesse sentido também, porque assim, né, é tudo basicamente essa modificação que está aqui, né? Na verdade, é seguindo essas instruções que estão aqui, né? Na verdade, aqui, né? Então aqui, né, que é basicamente baixar o projeto, instalar, dar o install e dar o start, né? Mas todo esse fluxo do Git é por aqui, né, que faz, basicamente. E aí, só pra gente dar uma... Aqui agora, foda que... Vamos fazer o contrário hoje, porque eu ia começar agora, de novo, começar a falar do projeto, mas aí a gente vai ter que parar aqui 5 minutos. Aí querem voltar então, vamos voltar 8h30? Então bora 8h23 aqui, volta 8h30, a gente já volta então, pode ser? Que aí a gente... Só porque aí a gente termina essa meia hora falando mais do projeto e aí a gente, né, vocês entenderam como é que baixa. E aí também, por favor, né, se tiverem alguma coisa aí, o Cleiton, da instalação, se tiver algum problema, vocês vão me avisando também que a gente vai vendo junto. Beleza? Travou aí. Não, beleza, a gente vai. Não, vamos fazer isso então. Mas querem. Vamos parar agora. Então, 8h30 a gente volta, a gente pega nisso de configurar essas coisinhas aí.